Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui para gravar para vocês mais um vídeo aqui do Evangelho de Marcos. E o tema da nossa lição é a lição 9, Controvérsias em Jerusalém. Antes de eu iniciar esse tema, vamos fazer uma oração pedindo sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia, Senhor, que é o sábado santo do Senhor. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para a gente entendermos a lição do Evangelho de Marcos, que é a lição 9, Controvérsias em Jerusalém. Que o Senhor me use, Pai, que eu fale inspirado por Ti. Pai querido, eu não sei o que as pessoas estão passando, necessidades, se é necessidade financeira, necessidade de saúde, eu não sei, Pai. Que o Senhor esteja com eles. Pai querido, esteja com todos os doentes nos hospitais. Que o Senhor conforte também, Pai, as pessoas que perderam entes queridos. Conforte eles, Pai. Conforte a família. Pai querido, eu lhe peço também que o Senhor perdoe os nossos pecados, que nós somos falhos. Que a sua graça abundante habite em nossos corações, Pai. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, antes de eu falar desse tema, queridos, que é a lição 9, como eu falei, controvérsias em Jerusalém, eu peço a ajuda de vocês aqui no YouTube. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo. Me ajude aqui no YouTube. Eu peço a ajuda de vocês, de todo o meu coração. Então vamos para o tema, controvérsias em Jerusalém, que é a lição 9. E o verso para memorizar diz assim: E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Que esse verso fala aqui em Marcos 11, verso 25. Que a gente tem que perdoar, aprender a perdoar, porque se a gente perdoa, o Pai que está nos céus vai perdoar a nós também. Então esse verso nos ensina o perdão. O perdão é importante. Quando a gente perdoa, a gente tira aquela mágoa do nosso coração, tira aquela ofensa que a gente tem contra alguém, sai do nosso coração e a gente fica bem. Se a gente ficar guardando isso pra gente, a gente não perdoa, faz mal para nós mesmos. Então, aqui na palavra de Deus está dizendo sobre o perdão, que o perdão é tudo. Jesus, ele perdoou. Jesus, ele nos ensinou o perdão. Agora, aqui na lição de sábado, diz assim, em Marcos 2 e 3 está registrada uma série de 5 controvérsias entre Jesus e os líderes religiosos. Na lição desta semana, quando Jesus chega a Jerusalém, ele agora tem uma série de 6 controvérsias com os líderes religiosos. Os 2 conjuntos de controvérsias servem como uma moldura no início e no fim do seu ministério terrestre. Cada conjunto trata de questões importantes da vida cristã. As instruções de Jesus, mesmo nessas situações de discussão, ajudam a orientar os crentes nas questões fundamentais da fé e nas questões práticas das experiências cotidianas. Os líderes religiosos tentavam confrontar e confundir e derrotar Jesus, mas nunca conseguiam. Parte da lição desta semana analisa o que leva as pessoas a se oporem a Deus, além de considerar o que os cristãos podem fazer para diminuir o preconceito e falar ao coração daqueles que resistem ao chamado do Espírito Santo. Em Marcos 11, o ministério de Jesus se desenvolve em Jerusalém, quando ele vai para a Páscoa, meses de março e abril. Os capítulos 11 a 16 de Marcos cobrem pouco mais de uma semana. O tempo da narrativa desacelerou bastante. Os primeiros 10 capítulos cobrem aproximadamente 3 anos e meio. Essa desaceleração aponta para a importância dessas cenas
finais. Aqui na lição de domingo fala da entrada triunfal. O que aconteceu com Jesus em Marcos 1, capítulo 11, verso do 1 a 11, e Zacarias, capítulo 9, verso 9. O que aconteceu com Jesus nesse relato? Metade do relato trata de Jesus enviando 2 discípulos a uma aldeia próxima para buscar um jumentinho, a fim de que ele montasse ao entrar em Jerusalém. Por que tantos versos são dedicados a essa história? Podemos dividir a resposta em 2 partes. Primeira, esse evento mostra os poderes proféticos de Jesus, ressaltando a dignidade da sua chegada e ligando esse evento à vontade de Deus. 2. Esse aspecto da história está conectado a Zacarias capítulo 9, verso 9, que fala do rei entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Isso remete à entrada de Salomão em Jerusalém, montado em uma mula, que está em 1 Reis, capítulo 1, verso de 32 a 48. Quando Adonias tentou usurpar o trono e Davi ordenou que Salomão fosse imediatamente coroado. 500 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias predisse a vinda do rei. Agora essa profecia se cumpriria. Aquele que por tanto tempo havia recusado honras reais estava indo a Jerusalém como prometido herdeiro do trono de Davi. Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 453. Ellen White falou isso de Jesus. Jerusalém está localizada em uma região montanhosa, a uma altitude de 740 metros. Na época de Jesus, a sua população talvez fosse de 40 mil a 50 mil habitantes, mas esse número aumentava na Páscoa. A cidade cobria apenas cerca de 1 quilômetro quadrado, enquanto o monte do templo cobria cerca de 150 metros quadrados. O belo complexo do templo dominava a cidade. Jesus veio do leste e desceu o Monte das Oliveiras, talvez entrando pela porta dourada no monte do templo, que atualmente está fechada com tijolos. Muitos ficaram em comoção, notando a relevância da sua ação. A multidão gritava, Hosana, que significa, salva-nos agora, mas que acabou significando, louvado seja Deus. Antes, Jesus havia pedido que guardasse em segredo, mas agora ele entrou abertamente em Jerusalém, numa ação simbólica ligada à realeza. Foi ao templo, mas sendo tarde, olhou em volta e foi para Betânia. O que poderia ter se transformado em revolta, terminou com uma saída silenciosa, mas o dia seguinte seria diferente. Pergunta que está no rodapé. Sentar-se num jumentinho transmite a ideia de humildade? Porque essa é uma característica importante dos cristãos. O que nós aprendemos com esse relato em Marcos 11, do 1 a 11? Que Jesus ele foi para Jerusalém. E Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, vão lá, peguem um jumentinho. Se alguém perguntar por que vocês estão pegando esse jumentinho, fale que eu preciso dele, depois eu devolverei o jumentinho. O que significa Jesus entrando no jumentinho? Um rei humilde. Jesus entrou no jumentinho mostrando a sua humildade. Como Salomão entrou montado em uma mula quando ele foi coroado rei. Isso nos mostra a humildade. Jesus era o Messias prometido, o Messias que os profetas profetizaram. Jesus mostrou que a humildade para as pessoas. E nós devemos ser humildes também com as pessoas, tratar as pessoas bem. Não ser mais, a gente não é mais que ninguém é mais do que ninguém, tudo nós somos iguais. Jesus mostrou isso. Aqui em Zacarias, os profetas profetizaram Jesus entrando em Jerusalém num jumentinho. Vamos lá para Zacarias. Eu vou ler para vocês Zacarias 9,
verso 9. Olha que diz aqui: alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, cante de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde, está montado num jumentinho, num jumentinho, filho de jumenta. Então o profeta Zacarias profetizou Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho, mostrando a sua humildade. Jesus não veio para reinar neste mundo. Jesus veio para quê? Para trazer a salvação, para perdoar pecados, para morrer na cruz por nós. Essa era a missão de Jesus. Jesus ele recusou as honras reais de um rei. Ele recusou tudo, porque Jesus disse que em São João 18, vamos ler esse verso. São João, capítulo 18, verso 36. Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, as pessoas pensaram que ele ia reinar em Jerusalém. Mas Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. A minha missão é o quê? É salvar as pessoas. Então essa foi a missão de Jesus. A salvação. Morrer na cruz para libertar-nos do pecado. Essa foi a missão de Jesus. Esse foi o propósito de Jesus. Quando ele estava indo para Jerusalém, montado num jumentinho. Jesus mostrou a humildade. Eu queria ler para vocês aqui, Isaías 7. Os outros profetas profetizaram também Jesus. Isaías capítulo 7. Os versos 14. Diz assim: pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá nele o nome de Emanuel. Que significa Emanuel? Deus conosco. Próprio Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, trouxe a salvação para nós. O profeta Isaías profetizou que Jesus ia nascer de uma virgem e o Messias ia trazer a salvação. Olha que coisa maravilhosa, que é a palavra de Deus. Agora nós vamos para a lição de segunda: uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Qual é o significado dos eventos relatados em Marcos? Falando dessa árvore amaldiçoada e um templo purificado. Olha o que diz nesse evento, nesse relato. De manhã, vindo de Betânia e apenas 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus teve fome. Vendo uma figueira com folhas, foi até lá para talvez encontrar alguns frutos precoces. Essa ação não seria considerada roubo, uma vez que, de acordo com a lei do Antigo Testamento, alguém poderia tomar alimento do campo ou do pomar de um vizinho para saciar a fome, que está lá em Levítico 19, verso 9. E Levítico 23, verso 22 e Deuteronômio 23, verso 25. Leiam esses versos que vocês vão entender. Mas Jesus não encontrou nenhum fruto e disse à árvore: nunca mais alguém coma dos seus frutos, que está em Marcos capítulo 11, verso 14. Foi uma ação bastante estranha e atípica para Jesus, mas o que veio depois foi ainda mais marcante. A próxima cena provavelmente tenha ocorrido no pátio dos gentios, onde eram vendidos animais para sacrifícios. Uma prática iniciada por Caifás havia pouco tempo. Jesus expulsou os vendedores do pátio para que a adoração silenciosa pudesse continuar. A ação dele foi uma afronta direta aos responsáveis pelo sistema do templo.
Jesus ligou duas passagens do Antigo Testamento com uma repreensão contundente ao comércio profano. Ele insistiu que o templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos, que está lá em Isaías 56, verso 7, incluindo enfaticamente os gentios. Depois acrescentou que os líderes religiosos tinham feito do templo um covil de ladrões, que está lá em Jeremias capítulo 7, verso 11. Então, no fim daquele dia extraordinário, Jesus deixou a cidade com seus discípulos, que está lá em Marcos 11, verso 19. Na manhã seguinte, voltando para a cidade, os discípulos ficaram surpresos ao verem que a figueira estava seca, desde a raiz. Ao explicar o que havia acontecido, Jesus ensinou sobre oração e perdão. O que tudo isso significa? Esses dois relatos são a quarta história em formato de sanduíche, registrada em Marcos. Nessas histórias, a ironia dramatizada acontece quando os personagens paralelos realizam ações opostas, ou personagens opostos realizam ações paralelas. Em Marcos 11, a figueira e o templo estão em paralelo. Jesus amaldiçoou a árvore, mas purificou o templo, ações opostas. Mas a ironia e que os líderes religiosos, a partir de então, iriam conspirar para matar Jesus. E essa ação significaria o fim do significado dos serviços do templo, que se cumpriram em Cristo. Então Jesus ali, ele entrou no templo. Ele viu ali muitas pessoas vendendo coisas dentro do templo. E Jesus, ele ficou irado com isso. Ele expulsou todo aquele comércio, expulsou as pessoas. Falou, a minha casa é de oração, não é casa para vender coisas. E hoje nós vemos muito em outras igrejas. A igreja lá do Valdomiro Santiago, ele fazendo comércio dentro de igreja, vendendo as coisas. Isso não é certo. E no tempo de Jesus acontecia isso. Jesus expulsou aquelas pessoas que estavam vendendo coisa dentro do templo. E os sacerdotes ficaram irados com Jesus, ficaram bravos com Jesus porque Jesus fez isso. A igreja é a casa de oração. Por isso que Jesus expulsou aquelas pessoas de lá. E sobre a figueira, Jesus amaldiçoou aquela figueira por quê? Não tinha figos, não tinha frutos. Jesus foi ali para matar a fome, não tinha nada. E Jesus disse assim, dessa árvore não vai nascer mais fruto nenhum. Isso significa o quê? Os líderes religiosos que que não davam frutos para a casa de Deus. Jesus estava falando dos líderes. Por quê? Porque os líderes eram pessoas duras, eram pessoas avarentas. Os líderes daquele tempo de Jesus só queriam saber de ganhar dinheiros. Eles não pregavam a palavra de Deus, eles conheciam a lei, mas não pregavam a palavra de Deus. E Jesus, ele entrou ali e mostrou que a casa de Deus, a casa do Pai, era a casa de oração para todos os povos. Não era casa de comércio. E a pergunta que está aqui no rodapé: que coisas em sua vida você precisa que Jesus purifique? Como isso pode acontecer? É uma coisa que não está dando certo em sua vida? Algum pecado que você está fazendo errado? Ore a Deus, clame a Deus e peça a Deus que purifique esse seu pecado. Como diz lá na carta lá de João, em 1 João, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Só Jesus pode purificar o seu pecado. Ore a Deus, peça a Deus para purificar alguma coisa de errado que está em sua vida.
E esses significados do templo que se cumpririam em Cristo eram sacrifícios. Quando Jesus estava na terra, ainda havia sacrifício. As pessoas matavam animais ainda. Isso só iria acontecer o quê? Quando Jesus morreria na cruz, os sacrifícios não iam mais valer de nada. Os sacrifícios de animais iriam acabar. Vamos ler lá em Mateus capítulo 27. Em Mateus capítulo 27, olha que diz lá. Em Mateus capítulo 27, versos 50. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços de cima até embaixo. Isso quer dizer o quê? Os sacrifícios acabaram. Jesus morreu, o sacrifício de animais, que matavam animais para pedir perdão dos pecados, acabou. Porque Jesus era o cordeiro na cruz. Somente nós temos que chegar em Jesus e pedir perdão dos pecados, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito que morreu na cruz e derramou o seu sangue. Jesus é o nosso Cordeiro. Agora você tem que ir a Ele para pedir para Ele purificar os seus pecados. Vamos para a lição de terça-feira. Quem disse que você poderia fazer isso? Pergunta número 3. Que desafio os líderes apresentaram? Como Jesus reagiu? Em Marcos 11, dos versos 27 ao 33. Meus irmãos, leiam essas passagens. Marcos 11, 27 ao 33. Leiam para vocês entenderem também. Eu só não vou ler para o meu vídeo não ficar muito longo. No dia seguinte, a purificação do templo. Vou ler de novo. No dia seguinte, a purificação do templo. Os líderes confrontaram Jesus no mesmo lugar, perguntando com que autoridade ele tinha agido no dia anterior. Eles não buscavam a verdade, mas queriam prender Jesus, se ele admitisse que sua autoridade vinha de Deus. Eles diriam que um simples carpinteiro não tinha essa autoridade. Entretanto, se dissesse que sua autoridade era humana, eles o rejeitariam considerando um tolo. Mas Jesus enxergou a armadilha deles e disse que daria a resposta se eles respondessem a uma pergunta. Olha a pergunta que Jesus fez. O batismo de João Batista era de Deus ou dos homens? Quando Jesus estava batizando as pessoas, era de Deus ou dos homens? Os líderes perceberam que estavam encurralados. Se dissessem que era de Deus, Jesus perguntaria: então, por que vocês não acreditaram nele? Se dissessem que era dos homens, o povo poderia se revoltar. Eles mentiram, dizendo que não sabiam. Isso deu a Jesus a oportunidade de recusar a responder a pergunta deles. Então, os líderes ali não responderam à pergunta de Jesus. Por isso que Jesus se recusou a responder a pergunta deles. Eles fizeram uma pergunta e Jesus respondeu com outra pergunta. Mas os líderes não tiveram resposta. Porque os líderes sabiam que o batismo de João Batista era de Deus. Mas eles não quiseram falar. Porque senão Jesus ia falar: por que vocês não acreditaram nele? Os líderes eram muito ruins. Eles não criam na palavra de Jesus. Eles eram contra Jesus. Nunca eram a favor de Jesus. Aqui na pergunta 4, em lugar de responder os líderes, que parábola Jesus contou para adverti-los? Que efeito isso teve em Marcos 12, verso do 1 ao 12? Leiam também aí em suas casas. Pegue a sua Bíblia e leiam esses relatos. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Eu só não vou ler para não ficar
longo o meu vídeo. Eu quero que vocês leiam também. Olha aqui, Jesus contou a parábola da vinha e dos lavradores maus. Essa história tem semelhanças com a parábola da vinha encontrada em Isaías 5, em que Deus apresenta uma acusação contra Israel. Todos reconheceriam o paralelo, especialmente aos líderes. A história se desenrolou de forma bastante incomum, pois os lavradores se recusaram a dar qualquer fruto do campo ao proprietário. Em vez disso, eles maltrataram e mataram seus servos. Por fim, o proprietário enviou seu filho amado, a quem esperava que respeitassem. Mas não foi isso que aconteceu. Eles estranhamente raciocinaram que se matassem o filho, a vinha seria deles. A falta de lógica é impressionante e o juízo pronunciado sobre eles foi totalmente justificado. Olha o que quer dizer nessa história. Nessa história, Jesus advertiu os líderes sobre o rumo que seguiam. Vista assim, a parábola é uma advertência cheia de amor. Não era tarde demais para mudar e evitar o juízo inevitável. Alguns iriam se arrepender, mudar e acertar Jesus. Outros não. O que Jesus quis dizer com essa parábola da vinha? Jesus estava se referindo aos líderes, que os líderes eram pessoas más, que os líderes não tratavam as pessoas bem, não eram humildes. Jesus quis dizer que tinha que aceitá-lo de todo o seu coração, de aceitar as palavras de Jesus. Mas os líderes não aceitavam a Jesus. Eles eram contra Jesus. Por isso que tinha essa controvérsia. Jesus querendo mostrar a sua humildade, a sua compaixão. Mas os líderes sempre queriam ir contra Jesus. A parábola da vinha enviou pessoas, enviou servos. O dono da vinha enviou servos para ver como é que estavam a vinha. E os empregados mataram os servos, maltrataram os servos. E falou assim, o dono falou assim, agora eu vou enviar o meu filho. Eles vão respeitar o meu filho, porque é o herdeiro da vinha. Não respeitaram, mataram o filho do proprietário. Jesus quis dizer, com essa advertência, que era para eles aceitar a palavra de Jesus. Era uma advertência cheia de amor, mas eles não entendiam. Os líderes faziam de não entender o que Jesus estava querendo dizer naquele momento. Por isso que os líderes iam contra a Jesus. Para a lição de quarta, deveres terrenos e resultados celestiais. Pergunta 5. O que ocorreu nesses relatos e que verdades Jesus ensinou em Marcos capítulo 12, versos do 13 ao 27. Os líderes estavam tentando apanhar Jesus em algo que pudessem usar para condená-lo junto ao governador romano ou ao povo. Nessa controvérsia, a questão foi o pagamento de impostos. Naquela época, recusar-se a pagar impostos poderia ser considerado rebelião contra o governo romano, uma ofensa grave. Então, quem não pagava, naquela época de Jesus, quem não pagava imposto para o governo era considerado que uma ofensa para o governo romano. Jesus respondeu que eles deviam dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso fez com que ele escapasse da armadilha, mas também ofereceu instruções profundas sobre a responsabilidade do cristão para com o governo. Então, o que Jesus ensinou aqui, nós devemos estar em dia com os impostos, ser pessoas honestas, pagar os impostos,
Jesus ensinou que o imposto tem que ser pago. Por isso que ele falou, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então as coisas do governo é coisas do governo. As coisas de Deus é coisa de Deus. Jesus falou bem assim para os líderes. Jesus declarou que uma vez que estavam vivendo debaixo do poder romano, deviam prestar-lhe o apoio que lhe exigia, no que não estivesse em oposição a um dever mais elevado, mas, embora pacificamente sujeito às leis da terra, deviam ser primeiramente leais a Deus. Então aqui Jesus quis dizer que nós temos que ser leais primeiramente com Deus, depois com o governo, com as leis da terra. A seguir, houve uma controvérsia sobre a ressurreição dos mortos. Os saduceus eram um grupo formado por sacerdotes, que aceitavam como escrituras apenas 5 livros de Moisés. Eles não acreditavam na ressurreição. O cenário que apresentaram a Jesus era hipotético. Envolvia 7 irmãos e uma mulher. De acordo com a lei de Moisés, para manter a propriedade na linhagem familiar, quando um homem morresse sem deixar filhos, o irmão dele deveria se casar com a viúva, e os filhos nascidos dessa união pertenceriam legalmente ao homem morto, que está lá em Deuteronômio 25, versos do 5 ao 10. Desacreditando da doutrina da ressurreição, os saduceus apontaram para um dilema na ressurreição de qual deles ela seria esposa. Jesus rebateu o argumento em 2 etapas, referindo-se às Escrituras e ao poder de Deus. Primeiro, ele descreveu o poder de Deus na ressurreição. Então, o que Jesus quis dizer? Que ele descreveu o poder de Deus na ressurreição. Que Deus, quando Jesus voltar a essa terra, vai acontecer a ressurreição dos mortos. Deus tem poder para ressuscitar os mortos, que é Jesus. São João 5, 28 e 29. Quando as pessoas ouvirem a voz, quando ouvir a voz de Jesus, sairão dos túmulos. Um ressuscitarão para a vida eterna e outros para a ressurreição do juízo. Então vai acontecer a ressurreição, porque Jesus ele vai ressuscitar. E os saduceus não acreditavam na ressurreição. E Jesus deu a resposta para eles. Olha qual que foi a resposta de Jesus. Eu vou ler de novo o primeiro relato. Ele descreveu o poder de Deus na ressurreição, indicou que não haverá casamento no céu. Então no céu não vai ter casamento. Segundo relato, defendeu a doutrina da ressurreição, citando Êxodo 3, versos do 1 ao 22. Leiam esse relato aí de Jesus. Leiam na Bíblia, para vocês entenderem sobre a ressurreição. Em que o Senhor declara que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso significa que eles serão ressuscitados, pois o Criador é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que estão, por enquanto, mortos, mas ressurgirão. Então, na ressurreição vai acontecer. Quando acontecer, Abraão, Isaque e Jacó vão ressurgir com a voz de Jesus. Eu quero ler para vocês aqui 1 Tessalonicenses 4. Pegue a sua Bíblia aí e abra em 1 Tessalonicenses 4. Primeira Tessalonicenses 4. Olha o que diz aqui, versos 16. Olha o que diz aqui. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Abraão, Isaque e Jacó, quando Jesus voltar, eles ressurgirão. Ouvirão a voz de Jesus e sairão do seu túmulo. As pessoas que morreram crendo em Cristo ressurgirão também. Olha como a Bíblia ela nos dá a resposta.
É só a gente estudar a Bíblia e entender o que a palavra de Deus está nos dizendo. Porque o que diz lá em São João 17, verso 17? Santifica a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Então Jesus falou da ressurreição e a ressurreição vai acontecer. Vamos para a lição de quinta. O maior mandamento. Qual que é o maior mandamento? Pergunta 6. Que pergunta profunda fez o amigável escriba e que resposta Jesus deu a ele? Em Marcos 12, versos do 28 ao 34. Qual foi a resposta de Jesus? Vamos ler esse relato aqui. Até agora, no Evangelho de Marcos, a maioria dos líderes, com poucas exceções, era hostil a Jesus, especialmente em Jerusalém, onde ele confrontou a liderança a respeito da adoração no templo, que estava no centro do judaísmo. Assim, o fato de um escriba ouvir as disputas e apreciar as respostas de Jesus mostra sua honestidade e coragem diante da hostilidade prevalecente contra Jesus. Seria mais fácil observar de longe, mesmo para um simpatizante de Jesus, mas aquele homem não fez isso. O escriba foi ao cerne da religião, ao perguntar qual dos mandamentos é o mais importante. Jesus respondeu com simplicidade e clareza, citando o Shema, a confissão de fé do judaísmo, que está lá em Deuteronômio 6, versos 4 e 5. O maior mandamento, olha que Jesus disse, o maior mandamento segundo Jesus é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Isto é, com totalidade de quem somos. Jesus deu um bônus ao escriba ao apresentar o segundo mandamento mais importante, citando novamente o Antigo Testamento, Levítico 19, verso 18, que diz assim, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Alguns se perguntam, como é possível ordenar o amor? O contexto cultural do mandamento em Deuteronômio nos ajuda a entender essa questão. A linguagem vem de tratados da antiguidade, realizado entre duas pessoas ou grupo de pessoas. Nesse contexto, o termo amor se refere a ser fiel aos requisitos do tratado, cumprindo-os com fidelidade. Assim, embora não exclua o conceito de afeto profundo entre as partes, o amor está muito mais concentrado em ações que demonstram essa lealdade. O escriba foi honesto, viu a clareza e simplicidade da resposta de Jesus e a confirmou. Podemos imaginar o olhar de desconfiança de outros líderes religiosos, uma vez que o escriba honesto disse que a resposta de Jesus era válida, algo que ninguém mais estava disposto a fazer. Jesus também elogiou o escriba por sua resposta honesta, dizendo que ele não estava longe do reino de Deus. Mas não estar muito longe do reino não significa estar dentro dele. O escriba ainda precisava reconhecer quem era Jesus e segui-lo, isto é, dar mais um passo na jornada da fé. Então o escriba, ele reconheceu Jesus. O escriba conhecia a lei e Jesus elogiou o escriba, falando que ele não estava longe do reino. Mas o escriba precisava de uma coisa, entender quem é Jesus e segui-lo. Deixar aquilo que ele fazia de errado. Se ele tivesse com os outros escribas, tivesse com os fariseus, esse escriba ia estar a favor dos fariseus e dos outros escribas. Ele tinha que abandonar e seguir a Jesus. Isso é amar a Deus, é obedecer à voz de Deus. O que Jesus disse,
de amar o próximo como a ti mesmo. É de você não ficar cobiçando as coisas do seu próximo. Não adulterarás com a mulher do teu próximo. Se você ama teu próximo, você não vai roubar. Você não vai matar o seu próximo. Você não vai adulterar com a mulher do teu próximo. Você não vai cobiçar a mulher do teu próximo. Isso é amar o próximo. Respeitar o próximo. Ser honesto com o seu próximo. Isso é amar o próximo. Fazer o bem para o seu próximo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus, você vai obedecer os seus mandamentos. O que Jesus quis dizer? Que amar a Deus sobre todas as coisas. Obedecer a sua palavra. Se Deus fala para guardar o sábado, você vai guardar o sábado, porque você vai estar obedecendo a Deus. Se Deus fala que não é para você fazer imagem de escultura, você não vai fazer imagem de escultura. Se Deus fala para você não ter imagens, você não vai ter imagens, porque você vai estar obedecendo a Deus com amor. Se Deus disse amar a Deus sobre todas as coisas, é obedecê-lo à sua palavra. Então vamos aqui na parte de sexta-feira. Estudo adicional. Olha o que diz aqui. O ato de Cristo amaldiçoar a árvore que seu poder havia criado é um aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Alguns que se consideram excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço a Deus. Seus planos objetos são agradar a si mesmo. Agem sempre por si próprios. O tempo só tem valor para eles quando conseguem acumular algo para si. Em todos os negócios da vida. É esse seu objetivo. Não se opõe em contato com a humanidade. Aqueles que dessa forma vivem para si são como a figueira cheia de arrogância, mas sem frutos. Honram a lei divina em palavras, mas falham na obediência. Dizem, mas não praticam. Na sentença contra a figueira, Cristo demonstra como é abominável aos seus olhos essa inútil ostentação. Ele diz que o pecador declarado é menos culpado do que aquele que diz servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. Ellen G. White, Desejado de Todas as Nações, página 465. Então, aqueles líderes do tempo de Jesus eram pessoas arrogantes, pessoas sem frutos, líderes que iam sempre contra a Jesus. Era como aquela árvore da figueira sem frutos. Eles produziam frutos de arrogância, de maldade, de corrupção. Só queriam saber de ganhar dinheiro em cima das pessoas. Aquele comércio dentro do templo que Jesus expulsou, aquelas pessoas eram obras daqueles sacerdotes corruptos. Aqueles sacerdotes que só queriam saber de ganhos para si mesmo, de mordomias. Não ajudavam as pessoas, os pobres que tinham no tempo de Jesus. E hoje tem líderes religiosos que só querem saber de ser ricos, riquezas, mas de pregar a palavra de Deus, levar o evangelho de Cristo, não levam. Só querem saber de ganhar dinheiro. Não amam a Deus, não amam o próximo. São aquela figueira sem frutos. Eles não produzem frutos do Espírito Santo, que é a mansidão, o amor. Eles não produzem isso. E por isso que Jesus expulsou aquelas pessoas de lá. Jesus purificou o templo, porque só tinha coisas erradas lá dentro. Jesus falou, tem que voltar à adoração silenciosa, a adoração perfeita, que é adorar a Deus. E depois ali dentro do templo, Jesus curou pessoas ainda. É muito difícil, povo de Deus, muito difícil. O mundo hoje está num caos. Esses líderes, de bem de pregar a palavra de Deus, só pregam mentiras.
pregam para ganhar dinheiro nos fiéis, enganam os fiéis. Por isso que eu falo para vocês, irmãos e irmãs em Cristo, quando vocês forem numa igreja, estiver pregando mentira, não acreditem, saiam dessa igreja. Estudem a Bíblia para vocês não serem enganados por esses líderes de hoje. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações. E se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem o meu vídeo. Estou aqui para falar a verdade para vocês. Aqui no meu canal eu vou falar a verdade, somente a verdade. Porque na Bíblia diz, em São João 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do que? De todo engano. E até mais um vídeo do Evangelho de Marcos.